Boa noite. Começa agora mais um Conexão ND. Hoje vamos dar sequência ao Conexão Especial que nós começamos na terça-feira passada, Conexão Especial Cidade Ameaçada. E teremos hoje mais 3 convidados para debater o problema das ocupações irregulares aqui na capital, na nossa cidade de Florianópolis. O objetivo do debate é, por meio de uma interação entre os poderes, a gente encontrar uma solução para o problema que cresce e a cada dia se movimenta mais e cria mais situações junto à nossa cidade, impactando diretamente na vida de todos os moradores da capital. Então vamos ao debate de hoje, começando com os nossos convidados, Beatriz Kowalski, que é a superintendente da Floran, Roberto Catumi, que é o presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, e a doutora Luciana Poli, que é promotora de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, o fato de vocês nos cederem parte da sua agenda para a gente debater um assunto de importância para a nossa cidade. E lembrando que você pode acompanhar o programa simultaneamente no portal ND+. Olha só, no primeiro programa nós vimos como está a ocupação irregular aqui em Florianópolis. Mas na reportagem de hoje, o Eduardo Cristófoli mostra como vem sendo feito o trabalho de fiscalização paralelo a um mercado informal de compra e venda de residências em áreas irregulares. Eu convido vocês e vocês que estão em casa para assistir esta reportagem. A Prefeitura de Florianópolis justifica que tem fiscalizado, mas muita gente ignora os embargos. Nesta rua, nos Ingleses, só se pode construir até 2 pavimentos. E o que dizer deste outro prédio? A obra foi embargada mais de uma vez. A Fundação Municipal do Meio Ambiente derrubou algumas paredes e anunciou que em 15 dias colocaria o prédio abaixo. Um prazo de 15 dias, o prédio vai abaixo, a gente vai fazer tudo com calma e vamos botar abaixo o prédio. Meio ano depois, dá uma olhada no que aconteceu. Até em meio a construções precárias, tem gente querendo ganhar dinheiro fácil. Muitas pessoas afirmam que não tem casa, não tem teto e essa não foi uma alternativa, foi a única opção. Mas também tem gente construindo e colocando na internet para vender. E agora o pessoal aqui colocando abaixo a casa para proibir esse tipo de situação. Olha o que você vai falar aí! Estão vendendo as casas na internet por R$7 mil. O rapaz, que anunciou na internet a venda do terreno em meio à ocupação, ostenta fotos com armas e uma moto superpotente na rede social. O cara não tem que construir e vender para outro. Não, ninguém vai vender mais nada aqui. Ninguém vai vender mais nada aqui. A dinâmica que a gente observa da ocupação territorial em Florianópolis realmente está cada dia mais preocupante. Na verdade, o que preocupa muito Florianópolis é o encanto de Florianópolis, como ela é vendida fora. Eu vim de Belém do Pará. Creio que aqui eu teria mais oportunidades, né? A gente veio da Bahia, tem 1 ano e meio. Encontrou emprego? Não. Só vai ser solucionado mediante uma política de desenvolvimento urbano e, naturalmente, um desenvolvimento sustentável. Pois é, como resolver esses problemas todos que nós estamos colocando em debate aqui no Conexão ND desde a semana passada. E eu começo, se as senhoras me permitem, com todo o respeito, eu começo com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Catumi. Tem solução? O senhor me falou agora há pouco, antes de nós começarmos o programa, o senhor me disse que para pensar o futuro temos que resolver o passado.
E como é que a gente resolve o passado? Perfeitamente, Paulo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, Paulo e todos aqueles que estão nos assistindo aqui nessa noite. Bom, eu sou uma pessoa que gosto de respeitar os direitos adquiridos. Eu sei que a ocupação irregular vem sido a tona de todos os debates, tanto em vários poderes, no Ministério Público, na Câmara Municipal e no Poder Executivo. Mas eu tenho como princípio que vem levantando essa bandeira. Nós temos que ter algo em conjunto com o MP, com todos os poderes, para nós dizermos assim, ó, vamos resolver as situações que conseguimos resolver. Por isso estão levantando aí a regularização fundiária, para depois, aí sim, agora a fiscalização ela tem que ter realmente funções específicas e plenos poderes de demolição imediata, constatando a construção do loteamento irregular, mas nós devemos também dar o direito adquirido dessas propriedades. Eu não estou falando nem de invasão irregular, porque se nós formos nesse mapa, todos estão incluídos pela lei sobre loteamentos irregulares, sobre ocupação. Todo mundo sabe que nós, como manezinho, filhos de pescadores, nossos pais, nossos avós, tinham como predominância, Paulo, construir no seu lote a casa para o seu filho, para o seu bisneto, para o seu neto, e ali hoje a justiça diz que fez uma rua, é um loteamento irregular. Mas por tradição e por muito tempo, os manezinhos, os nativos eram assim. Criavam, compravam um terreno e ali botavam seus familiares próximos. Então, cada situação tem que ser pensado separado. Eu não consigo enxergar o fim de uma invasão em Florianópolis sem corrigir os erros do passado. E como se corrige os erros passados, começando pela Florã? Boa noite a todos, boa noite, Paula, uma alegria estar aqui com vocês esta noite. Muito obrigado. Boa noite, presidente Catume, boa noite, promotora Luciana, boa noite a todos que nos assistem também. Eu acho que, basicamente, o que a prefeitura sempre tem feito, e agora como Florã também falo de coração, é estar atento à evolução da cidade. A cidade como um organismo vivo, pulsante e que vai se desenvolvendo ao longo do tempo com os hábitos, com os costumes do seu povo. O que nós fazemos na prefeitura é sempre com bom senso, compreensão, analisar onde surgiu aquela construção, se realmente ela é algo consolidada, que já está ali há tantos anos, décadas, como é que isso se instalou e qual é o fim, se é habitacional, mas o sentimento moradia... que eu tive, desculpe lhe interromper, mas o sentimento que eu tive do presidente Catume que parece que não se vê isso, parece que é um roldão. Não, basicamente, eu sempre digo, a gente tem que separar o joio do trigo. O que nós viemos aqui discutir é até uma situação diferente. Não é algo que, por exemplo, já estava consolidado, não são essas ocupações de 50 anos, ou até tradicionais, que já estavam ali ocupando. São realmente moradias ou construções que surgem da noite para o dia. E especialmente em áreas públicas. É uma situação cada vez mais grave aqui no município, que tem piorado ao longo dos anos, até com essas promessas que às vezes as pessoas vêm para cá esperando, ansiosas por melhores qualidade de vida, melhores condições, e não é o que encontram, né? Realmente eles se instalam em locais inapropriados, não possuem infraestrutura, e aí isso acaba gerando problemas não só ambientais, como urbanísticos, né? Porque não há tanto a destinação dos efluentes, acabam jogando na pluvial muitas vezes, não há energia elétrica. Isso que nós temos feito, além de coibir de forma enérgica, mas também de conscientização, que as pessoas vejam que há áreas no município que são propícias ao desenvolvimento, à construção, mas outras não, que devem ser mantidas incólumes por ser ou áreas de preservação permanente, unidades de conservação, terrenos públicos, que não têm essa atribuição, não têm a vocação de serem ocupados. Em compensação, o plano diretor traz outras áreas que aí sim, ali elas contam com a infraestrutura, são adensamentos urbanos e podem ser ocupados desde que a pessoa sempre, né, compareça na prefeitura, peça a viabilidade, consiga o alvará e aí sim consiga construir com toda a segurança e contando com um arcabouço legal. Mas daí não é invasão. Não. Se vai na prefeitura, aí se pede, daí não é invasão. Doutora Luciana, eu vou fazer uma fofoquinha aqui que eu ouvi do presidente da Câmara antes de nós começarmos o programa. Ele disse que não concorda muito com certas interferências do Ministério Público. Seria isso? E uma das interferências, segundo o que ele colocou, eu acredito que seja o que o Ministério Público deixou bem claro. Isso foi em 2019, antes da pandemia,
para não regularizarem de uma forma transbordante ruas na cidade que acabam até legalizando, entre aspas também, invasões e propriedades ilegais. Como é que a senhora interpreta isso em relação ao trabalho do Ministério Público? Olá, Paulo. Muito obrigada pelo convite, doutora Beatriz, presidente Catume. Um prazer estar aqui. Um prazer, uma boa noite aos nossos telespectadores. Paulo, o Ministério Público não faz nada mais, nada menos do que cumprir as leis postas. Então, nós temos aí um arcabouço legal muito bom que trata tanto das novas ocupações, das novas edificações, quanto também, no caso da lei da REURB, em relação às ocupações que já existem, as chamadas, como disse a doutora Beatriz, os núcleos urbanos informais consolidados. Então, o tratamento para os núcleos urbanos informais consolidados, ele é diferente e aí, efetivamente, ele tem que estar consolidado e para isso é necessário um estudo técnico socioambiental. Existe uma série de... A lei da REURB costuma-se dizer ou imaginar que ela é a solução de todos os problemas, mas não. Ela tem uma camada, uma fatia muito concreta em termos temporais, em termos de irreversibilidade, inclusive com a possibilidade de desocupação quando existir algum risco para aquela população e que não seja possível de ser contornado no caso da baixa renda. E isso difere da questão das novas ocupações que devem efetivamente cumprir a nossa famosa Lei 6766, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano de 79, e é esse o trabalho que o Ministério Público vem fazendo, a fim de que as ocupações, os chamados núcleos urbanos informais efetivamente consolidados e que estejam assim delimitados num estudo, de acordo com o marco legal, esses podem vir, a própria lei permite, não é o Ministério Público, permite, com cumprimento de vários requisitos, a regularização. Agora, novas ocupações têm que seguir os padrões urbanísticos e, para isso, Paulo, se me permite, retornando à primeira pergunta, que foi como resolver o problema, sem dúvida, o problema passa pelo exercício do chamado poder de polícia do município, ou seja, a fiscalização. Né? Não é possível nós fecharmos os olhos para as novas ocupações ou para as novas construções clandestinas, irregulares, porque temos um passivo. As duas coisas caminham junto. Não é possível se resolver um problema fechando os olhos para o outro problema. E isso passa necessariamente pelo planejamento da cidade, e aí eu concluo aqui o meu pensamento. Para mim, passa necessariamente pelos seguintes vieses: planejamento urbano, fiscalização efetiva e também temos aí a questão da garantia do direito à moradia, mas especialmente a regularização, no caso, dos núcleos que efetivamente a lei comporta e assegura aí a possibilidade de regularização com infraestrutura. Doutora Luciana, no momento em que o Ministério Público, claro, embasado em lei, embasado inclusive no Estatuto da Cidade, no momento em que ele vai à Câmara e diz, olha, vamos parar de liberar ruas por aí que depois dão direito às pessoas pedirem luz, às pessoas pedirem água. Isso aí dá a entender que na Câmara tem um problema? Olha, nós compreendemos que existe todo um processo, uma evolução. Hoje pela manhã ainda estávamos debatendo isso no Ministério Público, os 20 anos do Estatuto da Cidade, e que não a lei em si, por si só, nós temos sempre essa esperança de que a lei vai resolver o problema, mas não. Seja uma lei que não é efetivamente colocada em prática, ou seja uma lei que é para
tornar aparentemente legal aquilo que de fato não cumpre os requisitos urbanísticos como um todo. E o que eu quero dizer é o seguinte, a lei em si, ou a denominação de rua, esse é o grande X da questão, quando a Câmara Municipal aprova uma lei dando um nome para uma determinada rua, aquela população ali local tem a ilusão de que ela vai receber toda a infraestrutura necessária. Que ilusão. Então a Câmara está enganando as pessoas. Paulo, eu penso que isso é um processo de amadurecimento e o Ministério Público vem acompanhando isso e buscando conscientizar a própria população de que, e aí é que entra a importância da lei da REURB, porque ela deixa bem claro, não é uma regularização meramente formal que se busca. A lei, quando ela permite a regularização, essa regularização ela tem que ser completa, com coleta de lixo, com calçamento, com passeios, calçadas, com luz, com água, com tratamento de esgoto. Então, nós não podemos maquiar o problema. O problema, ele é complexo, né? E por isso estamos aqui debatendo hoje, porque não é de uma solução mágica. E pelo silêncio do presidente da Câmara, de repente... Discordo completamente. Então eu estava esperando que o senhor se manifestasse. Primeiro, quando se fala em denominação de rua, e cometesse uma grande injustiça com a Câmara Municipal de Vereadores, desde 2015 não se aprova uma denominação de rua na Câmara Municipal de Florianópolis, a não ser loteamentos autorizados pelo Executivo. A Câmara Municipal hoje tem 153 projetos parados para ser... 153. De denominação de rua? Perfeitamente. Hoje, ok? Que estão suspensos. Em 2017, de 2019... Mas, desculpe lhe interromper, estão suspensos em função desse encaminhamento do Ministério Público ou suspensos por uma decisão da Câmara? Em 2019, quando eu fui presidente, nós avançamos e muito com o doutor Paulo Locatello e tivemos um acordo, e eu sou uma pessoa que cumpre o acordo, não me recordo, eu acredito que quando eu deixei a presidência não foi formalizado no papel, e a Câmara vem cumprindo rigorosamente, que só iria ser denominado ruas não legalizadas, consolidadas, não em área de preservação, a Câmara não aprova rua e nem inicia processo de projetos de regularização de rua em locais que são de preservação ambiental. Isso acontecia? Aí o passado, se for aprovar, verificar os projetos, pode ser que sim. Conosco não. E a gente acertou o seguinte, que os projetos somente poderiam tramitar legalmente na Câmara, e é o compromisso de quem pauta os projetos é a presidência. Só iriam ser pautados após ter a certidão da regularização fundiária. Isso foi um acordo com o MP. E assim está sendo rigorosamente cumprido. Os 153 projetos estão parados. Até porque não adianta nós aqui levantarmos o tema de regularização fundiária se o próprio Executivo ainda não tem no seu corpo técnico um grande número de funcionários para atender às demandas do município. Não adianta se levantar temas... O senhor fala de fiscalização? Não, eu digo de corpo técnico para dar prosseguimento à regularização fundiária, o tão famoso REURB. Então, o cidadão que precisa legalizar os seus imóveis, hoje já temos vários locais aí com processo, mas que demoram muito, moroso, porque acredito que a Prefeitura tem 2 funcionários apenas para deliberar sobre esse tema. Então, as coisas têm que ser muito bem esclarecidas, Paulo. Então, a Câmara Municipal, discordo, não tem aprovado projeto nenhum. Fui surpreendido ontem com o documento do Ministério Público, chamando os vereadores, porque senão vai abrir inquérito. O vereador não tem, se não arquivar os projetos, não foi isso que nós combinamos. Eu não tenho projeto nenhum, ok? Mas eu não vou me esquivar de defender o poder que eu represento.
não há aprovação de projeto de denominação de rua nenhum na Câmara Municipal. E há um acordo que os projetos poderiam se tramitar e ficar na geladeira e só iria à pauta, e só vai à pauta depois de pontapé inicial, porque Eles poderiam tramitar. Sim. Mas por que tramitar, presidente, se isso não é para resolver o problema da cidade, é para criar um problema para a cidade? Não é para criar um problema. Aí vocês invertem. Quem diz que denominar uma rua eu legalizo uma propriedade? Quem diz que eu, dando o nome da rua, eu dou a luz? Quem dá a luz é Celeste. Então, não. Então, o senhor me desculpe. Agora eu quero ouvir o Ministério Público. Não, mas só para concluir. Não, mas como é que o Ministério o senhor está me Público... dizendo que que não vai criar um problema? Cria um problema. Não, você acha que cria, eu acho que não. Eu quero saber o seguinte, como é que a Justiça vai autuar um cidadão numa rua em que não tem denominação? Como é que vai achar a pessoa? Ninguém pensou nisso. Como é que um cidadão que, por acaso, divorciou tem que ser autuado para pagar uma pensão? Essa justificativa para dar o nome de rua? Não, eu estou dizendo. Como é que você vai achar? Para uma pessoa que invadiu uma área... Não estou falando invasão. A doutora foi muito clara. E aí ela está na mesma linha do raciocínio. Eu acho que atualmente loteamento que está sendo clandestino tem que ser punido com demolição imediata. Mais ou menos é esse o entendimento. E nós temos as áreas irreversíveis, consolidadas, que, infelizmente, naquele determinado momento, a prefeitura não tinha corpo técnico ou algo que não conseguiu fiscalizar. Quero deixar claro que em 2012, 2013, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, teve no primeiro ano, eu fui procurado, a prefeitura, sem recursos, não podia pagar as horas plantão, as horas extras, aos fiscais de Florã. O que acontecia sábado e domingo? Invasão. E através de um debate e de uma solicitação até minha, a prefeitura corrigiu imediatamente esse lapso, porque são áreas fundamentais que tem que trabalhar diariamente. Porque, agora, infelizmente... Presidente, para a gente abrir esse debate, que eu acho fundamental, e é importante o que o senhor falou, eu quero colocar, doutora Beatriz, uma situação que o senhor está deixando para o Poder Executivo uma pendência, que o Poder Executivo não tem gente para trabalhar em relação a isso. Mas antes eu queria ouvir a doutora Luciana sobre essa história do legalizar a rua. Paulo, é importante que o cidadão que nos escute compreenda que a regularização, ela é uma regularização prevista na lei da REURB, ela é uma regularização coletiva. Ou seja, e isso está a cargo, efetivamente, concordo com o presidente Catume, está a cargo do município, Poder Executivo. E isso nós estamos, e que fique bem claro, nós qual foi a cobrança do Ministério Público agora para a Câmara aqui? O Ministério Público compreende que, e já fez inclusive vários termos de ajustamento de conduta com o município de Florianópolis, a fim de buscar efetivamente a regularização fundiária dessa forma coletiva, ou seja, para que o município ele identifique quais são os núcleos consolidados em que é possível a permanência das pessoas e dando infraestrutura. Isso não significa apenas um nome de rua. Então, é nesse sentido, porque quando se tem o nome de rua, isso acaba oficializando. Tem que haver uma união, rua. Então. A Câmara Exatamente. dá o nome de rua, a prefeitura coloca a infraestrutura, seria isso, mais ou menos? É que pressupõe a deflagração desse procedimento, que na verdade é um procedimento que não corre na justiça, ele corre no município. Então o Ministério Público vai na raiz, que é a Câmara. Vai na raiz, que é a Câmara, para evitar de liberar um nome de rua sem ter toda a deflagração do processo. Porque compreende que o processo de regularização fundiária ele é algo coletivo e completo, né, que pressupõe também a infraestrutura, né? Não é o bastante, muito embora a gente saiba que o quão é estigmatizado o cidadão que eventualmente resida numa rua que não tenha nome ou que tenha um nome, mas não tenha número.
Todavia, isso não é o suficiente, né? O suficiente é dar dignidade para aqueles cidadãos ali, como eu mencionei, com coleta de lixo, com a ligação de energia elétrica de maneira regular, porque há uma série de consequências quando isso não é cumprido. Temos aí, por exemplo, casos de incêndio causados por gato, e isso, inclusive, né, é considerado crime, furto de energia elétrica. Né? Então, tem a questão das consequências sociais, da falta de uma escola, uma praça, e isso tem muito a ver com essa questão do Estatuto da Cidade, que está completando 20 anos. 20 anos hoje, né? Exatamente Dia 9, salvo engano. Dia 9? 9 de julho. 9 de julho é? Sexta-feira. Sexta-feira. Doutora Beatriz, o Catume é danado. O Catume, ele se agita. Onde é que está a prefeitura nisso, que não tem gente para fiscalizar isso e para resolver o problema? Eu acho interessantíssima a colocação do presidente Catume, justamente por nos levar ao debate. E isso é algo que a prefeitura nunca foge. A Prefeitura de Florianópolis tem trabalhado cada dia mais para se tornar uma cidade inovadora, desburocratizar os procedimentos e aí sim trazer agilidade. Realmente nós temos uma estrutura, digamos, de funcionários técnicos e fiscais ainda reduzida frente ao tamanho do município, né? E suas devidas particularidades, que é uma ilha que tem vários locais que sequer de carro nós conseguimos acessar. Mas nós temos trabalhado justamente no sentido de incentivar que alguns procedimentos se deem de forma autodeclaratória para conseguir liberar a nossa equipe, seja da Floran, especificamente da Fundação do Meio Ambiente, seja da SMDU, que cuida especificamente também dos alvarás, da liberação das construções e habídices, todo o nosso corpo técnico esteja direcionado a essa situação. E eu concordo também que o REURB e a própria regularização, a título de nomeação das ruas, tem que ser algo amplo e uniforme, que caminhe simultaneamente, para que nós consigamos levar a infraestrutura aos locais que são possíveis, né, de serem regularizados, que já são núcleos, por mais que informais, consolidados e que têm essa vocação do desenvolvimento. Mas, a título de prefeitura, eu não coloco só minha mão no fogo, eu empenho meu nome, que eu confio plenamente na nossa atribuição técnica, na qualificação do pessoal, justamente para dar maior agilidade a esses procedimentos. Mas a Floran está devendo para a cidade? A Floran, ela não está devendo, ela está acompanhando as demandas. Realmente, o nosso corpo, tanto técnico de licenciamento ambiental, de autorizações, quanto também os fiscais, são o coração da Fundação. E por mais que nós ainda tenhamos pouco pessoal para atender demandas crescentes e cada vez mais significativas, eu vejo uma devoção assim notável nos nossos técnicos e fiscais. E nós temos dia e noite trabalhado para isso. Até o próprio presidente bem colocou que se não havia antes no passado uma atuação em finais de semana, período noturno, tudo isso agora acontece. Realmente porque nós sabemos que é nesses momentos que são marcantes, que é a hora que nós conseguimos evitar uma consolidação de uma situação que depois se torna muito irreversível ou difícil de contornar. Então, nós temos justamente trabalhado assim, de forma enérgica, para captar focos de novas ocupações irregulares e estar ali imediatamente. Foi o que aconteceu agora numa operação recente, que até foi objeto da última reunião, sobre ali na região da Transcaieira. É justamente isso, de captar, de notar um pequeno movimento e não deixar para depois, porque às vezes de uma noite para o dia já faz a diferença. Nós vimos na reportagem, né? Sim. De repente, o prédio estava sendo levantado para ser demolido e apresentou um prédio fantástico, pronto, resolvido. Mas o que nós temos deixado claro é isso, nós estamos presentes e a população pode não só contar com a Floran, com a SMDU, com a prefeitura como um todo, mas também tomar uma posição proativa, que os próprios moradores de um bairro denunciem, estejam atentos, funcionem realmente como agentes, atores locais e nos avisem imediatamente se notarem uma ocupação irregular, uma grilagem de terra, uma pessoa anunciando um lote visivelmente clandestino, às vezes até na internet, na OLX, já vi lotes sendo ofertados, que as pessoas também funcionem como atores locais de mudança e nos tragam essas informações. Quantos fiscais tem a Floran? Nós temos 12, são 3 do departamento. É muito pouco. São 3 do Departamento de Emissões Sonoras e 9 do Departamento de Fiscalização Ambiental em si.
Agora, com a pandemia, nós sofremos essas mazelas, até a restrição a novas contratações, mas tudo isso é um processo de crescimento que nós estamos dedicados, tanto o prefeito Jean Loureiro, o vice Topázio, realmente nós temos no nosso coração que nós vamos sempre reaparelhar a estrutura do Poder Executivo para estar presente, para poder garantir o mínimo, que é que a população possa dormir tranquila, que ela tenha estrutura e ela tenha condições de se desenvolver de forma plena. E tem possibilidade de abertura de concurso para fiscal, não? A partir do fim da pandemia, nós vamos reabrir imediatamente. Por enquanto, nós temos trabalhado com o nosso expediente ali já existente na fundação, mas tão logo o fim da pandemia desponte, nós consigamos voltar às atividades normais, faremos os concursos. E essa é uma coisa muito importante, que nós consigamos mostrar para a população que nós estamos ali. Por mais que haja dificuldades, isso é inegável, nós estamos presentes e sempre estimulando o crescimento lícito, regular, que é o que gera renda, imposto e está de acordo com a infraestrutura presente no município e cada vez mais coibindo a clandestinidade e fazendo a roda girar, que com muita educação ambiental, conscientização, nós consigamos mudar a forma como Florianópolis vem se desenvolvendo. Presidente Katumi, eu vou dar... eu já tô terminando esse bloco. Eu queria até lhe fazer uma pergunta, mas vou fazer essa pergunta, mas vamos responder no bloco seguinte. O senhor acredita que há condições de uma união entre os poderes para que a gente resolva essas dificuldades da nossa cidade? Ele já vai responder, porque nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Vocês viram que o assunto é polêmico, o assunto é quente e é muito importante para todos nós que amamos e vivemos nessa linda cidade chamada Florianópolis. A gente já volta. Pois bem, esse é o Conexão ND aqui na Record News. Nós estamos conversando sobre a cidade ameaçada e recebemos hoje a presença da superintendente da Floran, Beatriz Kowalski. Nós estamos também com o presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, Roberto Katumi, e conosco a doutora Luciana Poli, que é promotora de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Eu, agora há pouco, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, eu fiz uma provocação, lhe perguntando se realmente nós temos condições de unir forças em defesa da nossa cidade. E eu fiz essa provocação porque o senhor inicialmente deu a entender que o Ministério Público, ao invés de unir forças, ele está interferindo e não ajudando, e se impondo. É isso? Perfeito. Paulo, na verdade, é um grande sonho da cidade, é o sonho da Câmara de Vereadores, é o meu sonho. Diálogo acima de tudo. Sentar e resolver os problemas. Fugir jamais. Deixar claro aqui, a Câmara de Vereadores, ela é prerrogativa dela, está na lei orgânica do município, e o povo procura o vereador. Por isso eu até propus naquele acordo de palavra, de homem, com o Ministério Público, que eu irei fazer uma modificação na lei orgânica, tirando essa prerrogativa da Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal é o problema, porque, na verdade, a denominação realmente teria que partir do Executivo. A Câmara apenas exerce esse direito porque a lei orgânica diz ao cidadão que a Câmara de Vereadores é o local de denominação de logradouro. Fazer justiça. Então, o povo vai aonde? Vai na Câmara de Vereadores. Então, eu fiz essa proposta e disse ao doutor Paulo, me lembro claramente hoje, a Câmara Municipal não quer jamais ser a impositora de denominação de rua. A Câmara de Vereadores jamais quer ser a preponente ou a responsável por legalizar loteamentos clandestinos e irregulares. Em área de preservação, jamais. Mas nós não podemos esquecer daquela palavrinha que todo mundo usa, áreas irreversíveis, áreas consolidadas. Isso nós temos que tratar. É isso que eu quero com o MP. Avançar no diálogo. E, juntamente com o Executivo, podermos ter, sim, ver, como a doutora Luciana já falou bem claro aqui,
áreas irreversíveis, ver realmente. E quando se fala em legalização e regularização fundiária, não se fala somente da denominação da rua, muito bem falou a doutora Luciana, nós, numa legalização fundiária, nós legalizamos uma área no seu global, e nessa área aí vem legalização do imóvel, legalização do nome de rua, e vários outros andamentos, que é da dignidade daquela população, que lamentavelmente hoje se encontra de forma irregular. Às vezes, doutora Luciana, eu fico triste por ser um manezinho, por ser um ser humano, com algumas atitudes que parece, muitas vezes eu digo, poxa vida, o Ministério Público tem hora que parece que não tem alma, né? Por ter, claro, fiscalizador, por querer cumprir as determinações, mas muitas vezes severas. E às vezes eu penso assim, poxa vida, não dá para a gente sentar, conversar, vamos arrumar... Ou de repente tem muita alma, né? Em favor e em defesa da cidade. Não, e aí vai do seu entendimento. O meu entendimento é que tem coisas que dá para conversar. Por isso que a Câmara Municipal o senhor acredita que o Ministério Público não conversa, ele apenas impõe? Bom, eu, toda vida que tem alguma situação, eu procuro o MP. Durante esses 6 meses de presidência, eu tive um contato rapidamente, a gente fez agora, a Câmara fez um Doutora Luciana, a senhora fique à vontade. A Câmara fez um curso agora, e aí o doutor Paulo Locatelli participou, sobre regularização fundiária, explicando aos assessores da Câmara e todos os vereadores qual o papel do vereador na lei do REURB. O que ele pode fazer, o que ele pode contribuir com o cidadão, com a cidade de Florianópolis. Muito, muito produtivo. Um dos palestrantes foi o doutor Paulo, onde eu tive um contato com ele. Semana passada nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Trabalho, e ele também participou, sobre a legalização de energia, sobre a ligação de água e luz, que cada dia a gente vê realmente, e claro que são 2 itens super importantes para a sobrevivência do cidadão, e ele se sente hoje oprimido porque não consegue. E ele procura quem? O vereador da cidade. E tem temas, que esse tema aí, que vocês estão tratando, a IND, quero parabenizar, realmente hoje é um dos problemas maiores, ao ponto da Câmara Municipal ter uma comissão especial, formada por esse presidente, de regularização fundiária, para tratar desse assunto. E ao invés de ser o oponente, Paulo, nós estamos querendo dizer ao Executivo, queremos participar, queremos apontar, queremos colaborar, já fomos procurados pelo CREA, pela Universidade Federal, para que eles possam dar suporte ao município, para que a gente possa acelerar esse processo. A sensação que me passa, desculpe, eu estou aqui ouvindo vocês, eu estou vendo que a doutora Luciana está bem silenciosa, a doutora Beatriz também. Daí o que me passa é o seguinte, parece que o Ministério Público interfere, parece que o Executivo não cumpre com o papel dele e a Câmara se sente uma vítima dentro desse processo todo. Na verdade, a maior importância disso aí é unir a força de todos vocês em favor de quem? Da cidade. Mas olha bem, vamos lá, estava conversando com a doutora Luciana. A Câmara Municipal aprovou a denominação de rua, ok? Quem sanciona a lei? O Executivo. Quem dá legalidade da lei? E daí o senhor está cobrando que estão lá batendo em você, mas a raiz vem de lá. Estão batendo na Câmara Municipal, que pode, de forma errônea, aprovar uma denominação, mas que o ato só se concretiza com a promulgação do prefeito. Presidente, daí nós vamos entrar numa discussão política. Não é política, a política é o seguinte, o vereador cumpriu com o papel dele na base eleitoral dele. Olha, estou dando a rua de vocês. Quem não liberou foi lá o Executivo. Mas acontece que a lei orgânica, não está resolvendo o problema. Por isso que a Câmara Municipal, eu já falei, nós vamos mudar a lei orgânica. Nós não podemos enganar o cidadão. O cidadão, como você defende, e todos nós defendemos, ele procura aquilo que a lei lhe diz. Aonde é que você pode legalizar uma rua? É na Câmara Municipal. Quais os documentos necessários? Abaixo-assinado, certidão de óbito, só pode ser pessoa morta, enfim, os critérios. Então, para a Câmara Municipal virar as costas para esse cidadão, só um fato. Claro que nós temos um acordo com o MP, e esse acordo, eu acho que foi o acordo mais sensato, estou dizendo aqui desde 2015,
Não tem. Não tem uma denominação, não tem uma aprovação. Vamos evoluir disso aí. É porque eu vejo o debate, parece que a Câmara está aprovando denominação de rua. Não. O senhor já deixou bem claro, desde o início, que não existe denominação isso, desde 2015. E hoje são 153 projetos parados na Câmara Municipal. Tá perfeito. Com um ponto de interrogação. Aprovamos denominação em loteamentos regulares. Não, isso é outra coisa. E é outro problema. Por que eu quero tirar essa prerrogativa do Legislativo? Porque eu acredito que quando a Prefeitura também aprovar, doutora Luciana, o loteamento, ele já deve aprovar com a denominação. Porque agora chegou um caso... Sabe como é que é aprovado o loteamento? É Rua A, Rua B. Sabe? Aí eles procuram para depois denominar legalmente, tudo bem. Mas eu acredito que o Executivo já deveria... uma aprovação de um loteamento, né? Até porque não tem como botar atestado de óbito ou abaixo-assinado. Um loteamento, se ele foi autorizado, não existe ninguém lá ainda. Ele só vai ter gente após ele ser legalizado, para ele iniciar um loteamento, estou dizendo. Agora, eu queria, desculpe te interromper, Catume, senão a gente vai ficar só num tema. Eu gostaria de saber da doutora Luciana o seguinte... O Estatuto da Cidade, 20 anos agora, sexta-feira, o que ainda Florianópolis está devendo para o Estatuto da Cidade? Olha, Paulo, é uma excelente pergunta. Na verdade, eu diria que todas as cidades do país estão devendo algo para o Estatuto da Cidade. Mas antes, se me permite, eu gostaria apenas de dizer que o Ministério Público sempre está aberto ao diálogo. Agora, o Ministério Público ele não pode transigir com o que exige a lei, né? Não, a lei não é do Ministério Público, a lei é feita pelo Poder Legislativo. O Ministério Público é apenas um instrumento de cobrança, um órgão de controle de cobrança. Constitucionalmente, ou seja, a nossa Constituição, ela atribui muito claramente nesse ponto, eu concordo com o vereador Catume, que a responsabilidade pelo planejamento urbano, pela regularização fundiária, enfim, por dar mesmo para uma cidade sustentável, fornecer, enfim, proporcionar aos cidadãos uma cidade sustentável, é o município. Evidentemente que aqui ninguém está se furtando do seu papel. O Ministério Público cumpre a sua missão, né? E temos aí um programa de fortalecimento do poder de polícia, ou seja, os promotores de justiça em geral no estado de Santa Catarina estão cobrando dos seus respectivos municípios, nas suas comarcas, o fortalecimento, ou seja, a estruturação do município para que ele seja capaz de fiscalizar, impedindo novas ocupações ou construções clandestinas ou irregulares, e também, ao mesmo tempo, naqueles municípios, e a gente tem aqui praticamente a totalidade de municípios do estado, tem esse passivo, ou seja, esses loteamentos clandestinos a serem regularizados. Então, é necessário também que o município se estruture também nesse sentido, a fim de que não apenas com pessoal técnico qualificado, mas também com instrumentos de trabalho. Nós temos aí, Paulo, eu gosto sempre de destacar, né? A gente costuma, e claro que é indispensável que haja um corpo técnico numeroso e qualificado suficiente para lidar com as demandas do dia a dia do município, as questões urbanas. Agora, nós temos uma tecnologia em desenvolvimento. Hoje em dia, e isso a Polícia Militar Ambiental faz, aqui no município também é feito, mas acho que isso tem que ser expandido, a fiscalização remota. Nós temos drones, são imagens aéreas que é possível verificar via satélite. Nós temos, enfim, produtores de imagens em alta resolução em que é possível verificar de um dia para o outro o que aconteceu. E aí, somente o técnico ir a campo, já tendo estudado esses alertas e verificado quais são efetivamente os pontos de fiscalização. Existem meios para a gente conter esse problema todo. Perfeito. Agora, doutora Beatriz, eu ouvi no debate passado que a solução, mas na verdade concentrou como prioritária,
a solução para a gente dar uma nova partida, o marco zero, é o REURB. Exato, Paulo. Eu acho que realmente é uma forma, um instrumento que veio muito a calhar e que traz justamente isso, o respeito ao histórico, ao que já aconteceu no passado e a forma de trazê-lo de forma regular ao presente e ao futuro da cidade. E eu até faço da doutora Luciana as minhas palavras também, porque é justamente isso, é nós trabalharmos em conjunto, tanto Poder Executivo, Câmara e Ministério Público, todos os demais entes, tanto de fiscalização, de cobrança, de controle, para que estejamos unidos nesse propósito de regularizar o que é possível ser regularizado e também de coibir invasões e ocupações que não são possíveis de continuar frente à realidade ordenada que nós buscamos a título de município. E nisso eu sempre falo, o papel do Ministério Público nessa situação é importantíssimo e a atuação vem sendo louvável. Nós temos, eu mesmo, no meu breve momento de Florã, estou ali desde março, né, sucedendo o Dr. Rafael Poletto, eu tenho desenvolvido diálogos muito abertos com todos os membros do Ministério Público que atuam na área ambiental e tem sido sempre muito bem recebido as nossas demandas e vice-versa. Nós trabalhamos em harmonia sempre, buscando o desenvolvimento e a melhoria do município como um todo. Não há um antagonismo de forma nenhuma entre o Poder Executivo, especificamente a Prefeitura de Florianópolis, e o Ministério Público. Nós trabalhamos de forma coordenada e cooperativa buscando uma melhoria, e especialmente a conscientização da população, que aos poucos nós consigamos difundir a modalidade do REURB e especialmente evitar novas ocupações indevidas, ilícitas, que acabam conduzindo a problemas, a catástrofes ambientais cada vez mais frequentes e também a uma demanda exagerada pela infraestrutura do município em locais que não eram propícios a tanto, né? Isso aí que eu gostaria até de saber da senhora. Do ano passado para cá, ocorreram muitas invasões, ou aumentou o número de invasões, reduziu, estabilizou. Como é que está esse quadro? Nós temos visto um aumento significativo de tentativas de invasões, porque ao mesmo tempo, com a pandemia, muitas pessoas vieram para cá e pensando em conseguir melhores condições de vida, mas simultaneamente ao aumento das tentativas, o município tem aumentado também significativamente o seu poder de polícia enérgico e eficaz, para evitar, como a doutora Luciana bem colocou, através de métodos tecnológicos, de análise de imagem, uma sala de operações, que nós consigamos identificar focos de novas ocupações e evitá-los. Agora, recentemente, até houve uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que impede ou desestimula desocupações, despejos e demolições. Durante 6 meses. Isso. O ministro Barroso prorrogou por mais 6 meses. Isso tudo, mas só ocupações que tenham ocorrido, que já estivessem consolidadas até o início da pandemia, que foi 20 de março do ano passado, né? Ele fixou esse marco. O que a gente tem visto é muita gente aproveitando também esse momento conturbado de pandemia, que também realmente as forças do poder público estão voltadas ao combate do nosso inimigo comum, que é o Covid, também se aproveitando para lucrar em cima disso, através da grilagem, da venda de lotes clandestinos, como nós já colocamos, mas nós temos atuado de forma firme para evitar esse tipo de situação, que depois eles acabam justificando como se já estivessem lá no local, mas como nós temos esse controle efetivo do antes e depois, a gente consegue realmente comprovar que são, às vezes, pessoas oportunistas querendo aproveitar e se vangloriar em cima de um momento de tanta tragédia, né? Eu vou fazer uma provocação, já que a senhora está sentada do lado do presidente da Câmara e a senhora é representante do Executivo, vou poupar um pouquinho a doutora Luciana. Eu vou fazer uma provocação. A Câmara ajuda o Executivo ou a Câmara atrapalha? Ajuda? É nosso... Nossa, eu acho importantíssimo, não só o Ministério Público, quanto a Câmara de Vereadores, nós também desenvolvemos um trabalho lado a lado, de trazer as demandas da população, porque os vereadores estão mais próximos das demandas dos bairros e conseguem nos trazer tudo isso em primeira mão. E eu acho que a gente tem que trabalhar tanto na questão de atendimento às demandas específicas, quanto também em pensar Florianópolis a título de futuro, junto ao Legislativo. E isso é fundamental, nós temos de estar unidos, os 3 poderes e o Ministério Público, para que todos nós consigamos conversar e pensar, sem que cada um tenha uma posição individual, antagônica, individual, mas não, pensar o que nós podemos unir esforços. E esse é o fundamental. E Poder Executivo e Câmara estão sempre alinhados nesse ponto, para pensar o que é melhor para a população e que Florianópolis nós queremos para os próximos 100 anos, né? A gente está praticamente encerrando o nosso debate aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de ouvir cada um de vocês
já agradecendo, e eu vou começar com a doutora Luciana. Florianópolis tem solução? Sim, Paulo, evidentemente que sim. Eu também sou nascida aqui em Florianópolis, tenho um amor imenso por essa cidade, assim como todos que inclusive buscam vir para Florianópolis para se estabelecer aqui. A cidade é realmente encantadora. Sim, e certamente, como eu já mencionei, essa solução ela passa pela fiscalização, e quando a gente fala em fiscalização, Paulo, é importante destacar que é a fiscalização efetiva, é aquela fiscalização em que existe a ida ao local, o embargo e efetivamente o cumprimento do embargo, ou eventualmente até, se for o caso, de uma demolição. O município ele tem essa prerrogativa de aplicar uma sanção de demolição, né? Não precisa necessariamente isso ser providenciado através de uma ação do Ministério Público ou uma judicialização, né, perante o Poder Judiciário. Então, é muito importante que haja essa estruturação da fiscalização, haja um esgotamento dessa tramitação administrativa e, digamos que se só isso já fosse feito, seria 50% do problema resolvido. Além disso, um planejamento que leve em conta os interesses dos habitantes e, a par disso, evidentemente, esse tratamento do passivo mediante a regularização fundiária urbana completa com, nos casos em que for permitida, a efetiva estruturação, a implementação de infraestrutura para que aquela população não tenha apenas uma casa, ela tenha uma casa digna, com esgoto, com água, com luz. Presidente Khatumi, agora é a sua vez, a mesma pergunta. A cidade, a nossa cidade, eu não sou daqui, eu vim para morar 1 ano, estou há 25. Ou seja, mas não invadiu área, né? Virei florianopolitano. E sou cidadão florianopolitano, com muito orgulho. Recebi da Câmara de Vereadores. Tem solução a nossa cidade? Com certeza. Tudo tem solução. Temos que ter coerência, acima de tudo. Conversar sempre e buscar, junto aos poderes, as soluções. Não adianta confronto, não adianta medir forças, porque o problema está aí, o problema está aqui. Nós estamos enxergando, e aqui, pena que o tempo é muito curto, o tema, a gente poderia aí levantar vários temas, mas eu acho que através da Câmara Municipal, através do Ministério Público, que tem um papel, sim, de observar as coisas que estão de forma errônea acontecendo na cidade, mas que também tem um papel de ajudar os poderes executivos e legislativos a resolver os problemas. Eu sempre falo, se o MP pode fazer ajuste de conduta para resolver uma solução, por que a Câmara de Vereadores não pode fazer uma lei para resolver os problemas? Qual a diferença? Dizem que há ajuste de conduta, se a Câmara aprovar um projeto, está dizendo para as pessoas, invadem que eles vão resolver. Não é isso que a Câmara quer. A Câmara quer fazer o justo, quer resolver o que foi feito até agora. E daqui para frente é fiscalizar. Fiscalizar, cobrar, poder de polícia. Tem que acabar, doutora, com esse negócio de embargo, não tem que ter embargo. Chegou lá a residência irregular, vai para o chão. Esse tal de embargo é enganação. O fiscal, do jeito que tem, ô Paulo, ele vai de 30 a 30 dias. Quando ele vier, está aí, vocês mostraram. Derrubaram uma parede, quando voltaram lá, o prédio estava pronto. Então, comprova a minha colocação, entendeu? Então, eu acho que não tem mais que ter esse tal de embargo, não. Se está em loteamento, e tem essa, a Floran, ela atua na legalização de áreas de preservação, mas não é só invasão em área de preservação que é irregular, é em qualquer área, porque não temos só loteamentos irregulares em áreas de invasão de APP, nós temos invasões em várias coisas. Então a Câmara realmente convoca as forças. Agradeço ao ND, agradeço a você, Paulo, pelo espaço e por esse debate brilhante e que acredito que muito breve nós iremos chegar a um bom diálogo e a solução para a cidade de Florianópolis, muito em breve, para que a gente possa realmente viver e deixar aos novos viver as belezas naturais que a gente tanto vive
e engrandece aqui os nossos olhos todo dia pela beleza natural que Deus nos deu. É muito lindo isso aqui. Doutora Beatriz, eu estou encerrando com a senhora com a mesma pergunta. Qual tem solução essa linda cidade? Com muita honra e muita felicidade, eu digo sim. E eu até fiquei feliz agora de ouvir que estamos em 3 manezinhos da ilha e um manezinho naturalizado. Eu também nasci aqui, vivi a minha vida inteira e não troco por nada. Eu sempre digo, agradeço a Deus pela oportunidade de estar no poder executivo, servindo a minha cidade, que é a minha raiz, onde eu vivo, e todo dia eu vivencio as belezas também, como o presidente Khatumi bem colocou, e é algo da gente se agradecer e colocar as mãos para o céu todo dia, ter essa possibilidade, né, de ter o dom, a oportunidade de trazer um benefício para a nossa população. E eu acho que vai muito disso, vai de união, de conhecer os problemas a fundo e aí conseguir tecer estratégias de mudança do que nós devemos fazer para estimular o lícito, o regular e impedir maiores ocupações clandestinas. Isso é muito importante para que a população consiga ver refletido todo o seu esforço, a sua dedicação em melhorias na cidade, que a sua qualidade de vida seja colocada em primeiro plano. E esse realmente é o propósito e é a missão da Prefeitura de Florianópolis. Esse é um projeto coletivo que eu me orgulho muito de participar e a cada dia eu admiro mais, porque realmente nós estamos no caminho certo. E eu agradeço a AND pela oportunidade de estar aqui, Paulo especialmente, porque isso é muito importante. É debatendo que a gente vai crescendo e procurando novas oportunidades e pensando o que nós podemos fazer diferente. Daqui eu já saio com várias opiniões, ideias e pensamentos para o futuro, para pensar o que nós podemos fazer para Florianópolis. Muito obrigada. E eu queria agradecer a vocês 3, muito obrigado, uma boa noite, foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo, sabe, em defesa de uma cidade que vocês aqui nasceram e que vocês demonstraram que amam tanto. E agradecer a você que nos acompanhou até agora em mais um ND especial Cidade Ameaçada, na busca de soluções, onde a palavra principal hoje foi união. Terça-feira que vem a gente está de volta. Obrigado, boa noite, um beijo.